Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o terceiro dia da criação, tá? A gente falou já do primeiro dia, né? O primeiro dia a gente lembra que Deus gerou Jesus dentro dele para que Jesus fizesse a criação. Jesus foi o grande arquiteto de toda a criação. E no segundo dia, Deus fez aí o firmamento, né? Ele separou as águas de cima das águas de baixo, lembrando que toda a água é a matéria primordial, né? da matéria bariônica, e a partir da água, o elemento mais simples que tem, né? Duas partículas de hidrogênio com uma de oxigênio, que forma então a água. O elemento primordial da água se faz toda a matéria bariônica, os elementos pesados. A gente vê como é que Deus, ele na imensurável sabedoria dele, ele faz coisas complexas das coisas simples, né? Só ele consegue fazer isso. Então, a partir daí, a gente chega aqui no terceiro dia, lembrando, né, que o Espírito de Deus ele energizou as águas, né? Quando está escrito nas nossas Bíblias que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, na verdade ele estava movimentando as águas para aquecer as águas, para que elas estivessem propícias então para a ambientação da água pudesse ter vida biológica. As pessoas entendem aquilo errado do Espírito de Deus pairando sobre as águas, né? Na verdade, ali a gente pode entender quando aquele anjo ele movia as águas, então, lá no tanque de Betesda, né? E a primeira pessoa que entrava naquela água ali, energizada ali pelo anjo, ela era curada imediatamente. Mas sem mais delongas, vamos lá para o terceiro dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Bem, lembrando para vocês, né? Lembra, tudo era água, né? A terra, né? Embora se chama de terra, no princípio criou os deuses dos céus, e a terra ali é outro nome em hebraico, eretz, né? Diferente da porção seca, que é outro nome em hebraico, embora no português tudo é terra, né? Isso aqui, né? Que a gente está aqui, eu estou sentado aqui pisando, é terra. Mas no hebraico é um outro nome, tá? E então ele fez aparecer a porção seca, lembrando que no princípio, quando Deus criou a geografia da terra perfeita, existia só um continente, vamos dizer assim, que é chamado cientificamente de Pangeia, né? Isso aí já foi, como é que se diz? Eles já conseguiram entender que antigamente era uma terra só contínua, né? Não existia essa separação de continentes. Isso só acontecia na época do dilúvio, né? Que a geografia da terra foi totalmente alterada. E aí começou o caos na própria geografia da Terra. Tudo ficou desarrumado, bagunçado, caótico. E quando Jesus volta então para estabelecer o milênio, ele já muda a geografia da Terra todinha, de volta ao que era perfeito no começo. A gente pode até ver que não existe menção da população, dos habitantes da Terra, antes do dilúvio, terem contato com o mar, tá? Inclusive o mar que a gente vê aqui exposto, aqui para vocês olharem, né? O mar que a gente vê aqui exposto, ele vai deixar de existir na eternidade, tá? O mar ele vai voltar, a gente entende assim, dentro da teologia, que o mar ele vai ficar embaixo da porção seca, né? O mar vai ficar embaixo da terra, ele vai voltar para o seu lugar original quando era antes do dilúvio.
que quando era tudo mar, né, separação, quando Deus fez a separação das águas, chamou o ajuntamento das águas aqui debaixo do firmamento, né, de mares. Então, quando apareceu a porção seca ela ficou por cima então do mar. Então, a gente entende na teologia que na eternidade, então, quando Jesus restabelecer então a geografia primordial, né, original, no tempo original perfeito, não existirá mais o mar na superfície, tá? Por isso que o João, quando ele foi arrebatado aos céus e viu o futuro, né? Porque no estado eterno a gente vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Lá o tempo não existe, não funciona, né? Então ele viu o futuro e viu que o mar não existia. Então, na eternidade. E a gente vê aqui que foi um dos dias mais movimentados então na criação do grande e maravilhoso arquiteto, o Senhor Jesus, né? E aqui no 10 diz, e chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. No 11, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, de Deus que era bom. Então a gente vê aqui que Deus dá uma ordem, né, para a própria terra, porção seca, que assim ele estabeleceu os elementos pesados aí para dar aquela diversidade na porção seca, né? Barro, ferro, carbono, toda a matéria bariônica. Então, ele dá uma ordem para a própria terra, que a própria terra produza, então, aí, erva verde, erva que dá semente, árvores, né? Então, tu vê que as árvores, elas têm raiz e elas são interligadas, né? Por baixo da terra. Então, para uma harmonia, assim, vamos dizer assim, de combinação, né? Para que a própria terra ela possa alimentar a raiz da árvore e produza aí os sementes conforme o próprio Senhor Jesus projetou. Coisa maravilhosa para a gente ir meditando, né, sobre isso. E foi tarde e manhã o dia terceiro. Lembrando, né, as pessoas sempre me perguntam, mas quanto tempo se passou? Quais eram os dias? Era um dia mesmo cronológico de 24 horas? É porque a gente fica preso naquela coisa que o tempo é uma coisa voltado então para o nascer e o pôr do sol naquele tempo cronológico de 24 horas, mas a gente pode ver que até o terceiro dia não existia sol, nem lua, nem estrelas. Então, esse tempo aqui determinado é o tempo suficiente em que Jesus ele criou cada, vamos dizer assim, cada espécie de criação, né? Nesse caso aqui do terceiro dia, né? Ele fez a separação das águas de cima e de baixo, apareceu a porção seca, e quando apareceu a porção seca, ele dá uma ordem para a porção seca, então que ela começa a produzir ervas, sementes e tudo mais. Não existe uma medição cronológica, vamos dizer assim, sobre quanto tempo se passou nesse terceiro dia, tá? Porque não é um tempo cronológico, aqui não é Cronos, é Kairos, né? O Kairos de Deus. Então, esquece-se essa coisa do tempo cronológico aqui, medido segundo a entropia, né? Medido segundo o nascer e o pôr do sol, que nem o sol nem existia nesse terceiro dia. Então, a gente fica se firmando em fatos, até em fatos científicos. A ciência ela coloca o tempo como se fosse
vamos dizer assim, uma coisa dentro do cálculo, né, da cronologia, mas a princípio para Deus o tempo cronológico ele não existe, tá? A questão de tempo aqui do dia, o dia terceiro, ele podia durar muitos, vamos dizer assim, muito tempo cronológico dentro da questão das 24 horas que a gente já tem agora, né? Padronizado do nascer e o pôr do sol, tá? Então esse terceiro dia foi um dia bem atípico que Jesus ele teve um ato aqui muito criativo, tá? Que quando ele fala parecer a porção seca, né? Você imagina que Jesus criando toda a matéria bariônica, né? Os elementos pesados, os metais pesados, ferro, né? Carbono, o carbono é a base de toda a vida biológica. Então ele preparou tudo isso então aqui no terceiro dia para que futuramente a própria vida biológica fosse criada à base do carbono. Aqui ele está criando apenas as ervas que dão semente, as ervas frutíferas, as árvores que dão frutos, justamente porque isso vai servir de base para a alimentação de toda criatura de alma vivente que a gente vai ver daqui a pouco, nos outros dias, né? E para a gente entender que na perfeição dos dias antes do homem cair, do homem ter pecado contra Deus, os animais não se comiam uns aos outros, um animal não era alimento para outro, nem nós nos alimentávamos de animais, né? Existia uma separação da erva verde para a alimentação de todos os animais e as ervas que davam semente e as árvores frutíferas eram alimentos para nós seres humanos. Mas de qualquer maneira a gente vai ficar aqui nesse relato do terceiro dia da criação, tá? Um dia típico em que a criatividade de Jesus foi uma coisa imprescindível para que toda a matéria bariônica fosse então harmonizada aí, né? Só para a gente entender o poder maravilhoso de Jesus, né? Que na época que ele transformou a água em vinho, né? Mais ou menos ali 120 litros de água, né? Ele transformou em questão de segundos, enquanto o pessoal levava a água, os tanques lá de limpeza lá dos judeus, né? Para o mestre Sala, quando chegou lá já estava lá, Jesus já tinha transformado em vinho. Então, transformar água em vinho, cientificamente é explicável, né? Você pega a água, você faz uma fissão nuclear, quer dizer, você explode separa todos os átomos de hidrogênio e oxigênio, né? E depois você faz uma fissão nuclear. Quer dizer, você junta agora todos os elementos para começar a criar os metais pesados e os elementos pesados para que nessa combinação, né, possa aí existir o vinho, que tem carbono, tem um monte de coisas ali, né, para vocês verem que o poder imensurável de Jesus é uma coisa impressionante, tá? Então a gente vai ficar aqui no terceiro dia e até a próximo estudo, se Deus quiser. Vou deixar vocês aí com essa visão maravilhosa do nosso paraíso, que é Arraial do Cabo. Deixa eu dar uma levantadinha aqui para vocês verem aqui. Que maravilha. Isso aqui é Arraial do Cabo.